Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de História do Ceará. A gente vai abordar o assunto ali entrando na nossa nova unidade, né, que vai falar mais sobre a cultura do Ceará, certo? Falando um pouco da cultura cearense, a gente pode dizer que primeiro que cultura é um conjunto de conhecimentos de um povo, né? Ele sempre vai estar ali focado nos costumes de um povo de uma determinada região, certo? Então, por isso que nós chamamos de cultura cearense, cultura brasileira, porque a gente está falando, né, dos conhecimentos de um povo que mora, né, na mesma região, certo? A gente está trabalhando aqui agora sobre cultura cearense, e a cultura cearense, ela tem várias manifestações folclóricas, né, que são adaptadas aos novos tempos, né? Muitas das coisas tradicionais do Ceará, né, que são feitas há muitos e muitos anos atrás, hoje em dia tá com uma roupagem diferente, né? As pessoas com o tempo vão adaptando os velhos costumes aos novos tempos, certo? A gente tem aqui a literatura de cordel, que ela foi muito usada há alguns anos atrás. Hoje em dia ela é tida como um símbolo cultural do Ceará, né? A gente encontra ela em alguns lugares e vamos ver o que é a literatura de cordel. Elas são histórias contadas em versos, também conhecidas como folhetos, tá? Ela se originou na Europa e foi trazido para o Brasil, onde é praticado há mais de 100 anos e é um dos principais meios de comunicação e difusão das manifestações populares do Nordeste, tá? Os livrinhos do cordel são impressos em papel bem simples e apresentam ilustrações em estilogravuras, né? Se você prestar atenção aqui, tem um exemplo de uma capa de cordel. Ilustrações de estilografuras vão ter, né, essas mesmas características aqui de traços, tá? Todos os cordéis vão ter mais ou menos esses mesmos traços aqui, tá? Alguns riscos, né? Um traço um pouco mais... Não é tão reto, né? Vocês conseguem ver que não é tão reto, tá? Então, essa é o tipo de ilustração padrão, né, que você encontra nos cordéis, que é a estilogravura. Agora vamos falar do poeta popular, né? Aquele que é conhecido nacionalmente, mas que nasceu aqui no Ceará. Ele é o Antônio Gonçalves da Silva, né? Mas ele é mais conhecido como Patativa do Assaré, em homenagem à sua cidade natal, né? Mas ele nasceu na cidade de Assaré. Ele era um artista lírico, humorístico e fantasioso, né? Ele também estava por dentro da situação política, econômica e social do país. Por meio dos versos, ele transmitia as alegrias e as tristezas da nossa gente, né? Ele foi um personagem muito importante, né, na cultura cearense, que ele sempre falava, sempre tratava das questões sociais, das questões econômicas, né, políticas, não só do Ceará, mas do Brasil inteiro, e sempre por meio de versos, né, que algumas vezes tinham um pouco de humor, né, outras vezes eram trechos mais melancólicos, certo? O Ceará, ele também teve outros escritores, né, e poetas que eram muito talentosos, como José de Alencar, Raquel de Queiroz, Antônio Salles, Domingos Olímpio, entre outros, né? São muitos artistas, escritores e poetas que saíram daqui do Ceará e são conhecidos nacionalmente, certo? Agora falando sobre os folguedos e festas populares, vamos entender o que é. Através das danças e folguedos populares, o povo cearense expressa tradições e costumes, seja no sertão ou litoral. As festas de Santo Antônio, São José e São Pedro são realizadas em todo o Brasil durante o mês de junho, mas no Ceará elas têm um significado especial. É o tempo das colheitas de milhos e de feijão, época da fartura em que o mucunzá, canjica, pamonha, pé de moleque, bolo de milho, cocada, batata e beiju fazem parte dessas festividades. Não sei se vocês sabem, mas essa festa de Santo Antônio, São José e São Pedro nada mais é do que as quadrilhas, né? Então, aqui falando das quadrilhas, as quadrilhas elas foram trazidas pelos portugueses, né, e reinventadas pelos nordestinos, que as tornaram bastante populares nas tradições juninas. Então, as quadrilhas do jeito que a gente conhece hoje, né, não é do jeito que ela foi criada, né? Ela foi criada lá em Portugal, né? Veio para cá quando os portugueses vieram para cá, mas quando chegou aqui os nordestinos, né, colocaram toda a sua cultura e tradição e reformularam, né, reinventaram as quadrilhas, certo? Tem também o pastoril, tá? Deixa eu só aproximar para melhorar. O pastoril
o principal folguedo do Brasil, né, é o pastoril, principalmente na região do Nordeste. São os cantos de louvação, às vezes com enredo apresentado à frente da lapinha ou presépio, aguardando a missa do galo. Simboliza a vinda dos pastores de Belém e Judá, que louvam e fazem oferendas ao Deus menino. Outro é o Bumba Meu Boi, ou Boi Ceará. Né, o Bumba Meu Boi é uma importante manifestação do nosso folclore. É conhecido como dança dramática, né, ou bailado, pois além das danças e da música, há a representação, né? Os participantes dão vida aos personagens que representam por meio de suas ações, fala e movimentos. Apesar de sua origem ser portuguesa, é uma manifestação fundamentalmente nacional em suas características, tipos, costumes, textos e música. No Cariri é acompanhada por banda cabaçal. Então aqui tem outro, né? Outro costume nosso que veio de Portugal, mas que foi reinventado aqui no Ceará, né? O reizado, né, que é uma prática da região do Cariri, é dançado à noite e tem um enredo que mistura amor e guerra, religião e história local, sátira e canto. Sátira e canto. No reizado desfilam personagens fantasmagóricos, como o Babau, o Pai da Mata, o Jaraguá, o Canção de Fogo, o Caboré, entre outros. É uma manifestação típica do período pós-natalino. Os participantes vão de casa em casa e à porta entoam canções que desafiam os donos da casa a abrir a porta para uma folia. É costume receberem prendas, né, que guardam para depois fazerem um banquete com os que participaram, né, da brincadeira. Esse folguedo é realizado entre 2 e 6 de janeiro. É logo ali depois, né, do Ano Novo, depois do Natal. O enredo mais autêntico é registrado em Juazeiro do Norte. Temos outros, né, como a banda cabaçal. Em todas as festas no sertão do Cariri, a alegria é garantida pela banda cabaçal, devido aos instrumentos que a compõem. São instrumentos rústicos de percussão e sopro, né, como as flautas, zabumba e caixa. Aqui temos também falando sobre o maneiro pau, que é também da região do Cariri, outra manifestação folclórica que é bastante valorizada. Estamos falando do maneiro pau. É uma dança tipicamente masculina em que os participantes, batendo cacetes e facões, entoam esta frase como refrão. Maneiro pau, né? Eles ficam entoando isso o tempo todo. Assim produzem a musicalidade e a percussão necessária a um belo espetáculo. E o carnaval, né? Nós vemos aqui, o carnaval é uma outra festa popular do Ceará, né? Inclusive no Brasil inteiro era popular, realizada no mês de fevereiro. Nos 3 dias da festa, as pessoas vão às ruas, né, e praias para brincar nos blocos carnavalescos ou dançar ao som de marchinhas, né, ou até mesmo de forró, tá? Tem também o maracatu, que é uma grande atração do carnaval cearense, tá? É uma manifestação da cultura popular brasileira, surgido no Brasil no final do século XVII como forma de preservação da cultura ancestral dos negros. Em Fortaleza, no final do século XIX, o maracatu era um ato religioso da cultura negra, quando os negros festejavam a coroação de sua rainha em um cortejo que passava pelo centro da cidade. Hoje, o maracatu consiste numa procissão solene, ao mesmo tempo sagrada e profana. Uma tradição que relembra o antigo Alto dos Congos, realizados pelas irmandades católicas que, de forma simbólica, coroavam a nobreza africana exilada. A beleza reside nas roupas luxuosas de homens e mulheres pintados de negros, desfilando ao som do toque suave dos tambores. Inclusive, o maracatu pode ser visto na época do carnaval, passando na Avenida Domingos Olímpios, né? Tem o desfile do maracatu anualmente, né? Esse ano a gente não sabe se vai ter, mas anualmente acontece o desfile de maracatu.
Então, agora vocês vão fazer a atividade sobre a cultura cearense, da página 160, né? Da página 161, só ali o Agora Eu Já Sei, e na página 164 também o Agora Eu Já Sei. Então, sempre consultem o livro, né? Deem uma olhada no conteúdo para conseguir responder as questões e também podem estar revisando aqui pela videoaula, caso precise, tá? Então, é isso, meus amores. Espero que tenham gostado. Um beijo, se cuidem e até a próxima aula.